A todos que estão vendo esse vídeo. Meu nome é Paulo Carvalho e juntamente com Guilherme Rangel, para este seminário, a gente explorou um pouco mais do artigo que fala sobre o impacto de punição social sobre comportamentos cooperativos em redes complexas. Para saber um pouco mais o que é punição social, é um mecanismo em que o agente que possui o perfil cooperativo, ele abdica parte do seu recurso, ou no caso de parte do seu payoff após a jogada, a fim de penalizar aqueles que não cooperam. Então esse artigo ele estuda um pouco mais a evolução dessa cooperação para jogos evolucionários de duas pessoas em redes complexas. E aí a punição social é introduzida a fim de que essas redes complexas sejam os testes robustos e de fácil visualização quando a punição ela é alterada em diversos cenários. Quanto à metodologia que eles aplicaram, dois jogos foram escolhidos: Dilema dos Prisioneiros e Snowdrift. Como o Snowdrift tem uma pequena variação com base no Dilema dos Prisioneiros, à medida que eu for falar durante aqui esse seminário, ele não se aplica necessariamente ao Dilema dos Prisioneiros. Então, essa estratégia de cooperar, representada pelo C maiúsculo, e a ação de não cooperar, representada pelo D maiúsculo, ela possui uma adição de uma terceira estratégia, que é a de punição, e essa punição vai funcionar da seguinte forma: ela vai ter um custo de gama, tá, que esse punidor ele vai conseguir aplicar uma pena. Essa pena é representada pela letra beta a todo jogador dessas partidas de dois jogadores em que se declaram como não cooperadores. E aí o beta é representado como maior do que gama, justamente para essa punição fazer algum sentido. Então, como que fica a matriz de payoff? No Dilema dos Prisioneiros clássico, a gente tem conhecimento dessa matriz de 2 por 2, em que a cooperação entre os dois gera, tanto a cooperação entre os dois quanto a não cooperação entre os dois gera o mesmo payoff para ambos os jogadores, só que a ação de punição, quando aplicada a um jogador que coopera, no caso, possui o mesmo payoff de caso os dois cooperem. O que vai variar nesse momento é quando o jogador que se declara como punidor encontra de fato alguém que não possui essa cooperação. Então o payoff da pessoa que se declara como punidora é de S menos o gama, que é a taxa de redução com base de pagamento da punição em cima do jogador que não possui essa cooperação, que é representada aqui por T menos beta. E aí esses testes de robustez, assim como falei anteriormente, ele vai trazer o modelo desses jogos em 3 diferentes classes de redes. No caso, listados aí nos slides, o Regular Square Lattices, os grafos ER e as redes SF. Quais foram os resultados encontrados pelo pessoal do artigo? Para uma punição baixa, com esse beta de 0,1, por exemplo, essa dinâmica do sistema já possui uma modificação e os cooperadores se tornam uma estratégia dominante com valores altos de B, sendo que esse B, assim como pode mostrar na figura, é a tendência
a tendência, perdão, não a tendência, mas a tentação de deixar de cooperar em comparação à proporção exibida aqui no eixo Y entre cooperadores e punidores. E essa punição mais severa realmente possui maior efetividade em promoção da cooperação. Como a gente pode ver aqui nos gráficos, e assim como foi dito anteriormente, essa tendência de deixar de cooperar para cada uma das três redes complexas que foram citadas anteriormente, ela induz para a gente justamente essa questão de que a maior punição induz que mesmo com a tendência a, deixar de cooperar, ela diminui, bem mais ao longo do tempo. E aí, outros resultados que foram encontrados é que existe a formação de grupos chamados de clusters de cooperadores, aqueles de não cooperadores, também chamados de desertores, durante o artigo, e o grupo de punidores. Então, para valores de tendência, deixar de cooperar pequenos, os detratores, os desertores, ou aqueles que não se consideram, aqueles que não cooperam, no fim das contas, eles deixam de existir, mas que o grupo de cooperadores, ele sobrevive, pequenos grupos de cooperadores sobrevivem diante de um enorme grupo de punidores. Então, como pode ver aqui na figura, esses pontos em verde aqui são representados pelos punidores e os pontos em azul aqui representados pelos cooperadores. E assim, para tendências mais altas de deixar de cooperar, os desertores eles começam a tomar conta do espaço envolvendo os punidores a fim de dividi-lo em pequenas partes. Então aqui, como representa na figura, o verde se mantém para o perfil de punidores e agora os desertores e os não cooperadores são representados em vermelho. E o que a gente pode concluir com esse artigo? E na verdade, o que eles concluíram? Essas simulações mostram que a presença dos punidores com baixo custo, no caso de gama representado por 0,1, por exemplo, e beta variando de 0,1 até 0,9, reduzindo os benefícios desses desertores, a cooperação aumenta em ambos os jogos, tanto o Dilema dos Prisioneiros quanto o Snowdrift. E essa inclusão de punição social se mostrou benéfica de forma sistêmica a fim de manter esse comportamento cooperativo. Em forma de referência, a gente já deixou aqui o artigo em questão e eu agradeço a todos que puderam assistir o vídeo.